TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando mais um De Bem com o Pão, sempre aqui levando para você as novidades da Editora Vento Sul e partilhando mais e mais sobre tudo que os irmãos têm se alimentado, crescido, aproveitado, essa grande seleção de materiais que aqui está. Editora Vento Sul, que nós temos aqui muitos livros, CDs e DVDs. E hoje, compartilhando conosco, o irmão Flávio, da Igreja de Rio de Janeiro, e podendo partilhar com a gente sobre o que o Senhor tem acrescido na tua vida a respeito desse grande material, esse alimento farto sendo produzido pela Editora Vento Sul, que cá nós estamos desfrutando dessa maravilha. Que benção, né, Flávio? A gente vê o Flávio que já tem um tempo aí de ministério também, assim como eu, não vamos dizer tanto aí para a gente não se entregar demais, né? Mas a gente vê aqui o quanto o Senhor já avançou nessa área da produção do alimento, o quanto era difícil antes, né? A gente tem que garimpar uma revelação do Senhor, e hoje a gente tem muitas revelações sendo trazidas através do material, né? Tudo bom, Flávio? Tudo bem, graças a Deus, que Deus abençoe o programa, que Deus abençoe a nossa fala, tudo que nós viemos a falar aqui, a respeito dos materiais, né, que são verdadeiramente hoje o grande tesouro de Deus na terra, né? Tudo aquilo que Deus, todo o seu conhecimento pleno da sua verdade, hoje está distribuído nesses materiais, para que a gente possa não só ser edificado, mas também levar essa edificação a todos os escolhidos de Deus. Que bênção! E nós temos aqui muitos materiais para compartilhar. Vi que o irmão Flávio já separou alguns aí, né? Pouca coisa tem aqui na mesa hoje, né, Flávio? Para a gente poder compartilhar. Os irmãos estão vendo aqui as capas novas dos materiais. Estão vendo quantos materiais estão sendo produzidos? Olha só, recentemente eu tenho salientado na programação sobre os livros que saíram por último agora. Agora é o Glória da Criatura, o Portal para a Glória, saiu também Rejeição, Dor Curável. Então são materiais que saíram por último agora, né? O Dano da Amargura também saiu pouco tempo atrás. E vem aí essa reformulação de materiais. E que eu tenho dado a dica, eu quero compartilhar com os irmãos. Mudou a capa, né? A gente pensa, só mudou a capa, eu já conheço o conteúdo. Tenho compartilhado que isso já é um chamado de Deus, dizendo assim, tu precisa rever. Já tem capa nova, novidade tem para você dentro desse material. Não, mas o conteúdo é o mesmo, mas as revelações do Senhor podem ser novidades para ti com respeito àquele assunto. Como, por exemplo, depressão. Mas eu não tenho depressão, eu já li depressão. Mas o Senhor mudou a capa. Uma novidade, tem coisa diferente a ser trazida para você através desses materiais. Sente assim também, Flávio, que o Senhor... É o Senhor quem governa tudo e a gente vê as coisas naturais acontecendo. Não, isso é uma coisa, não é um mover de Deus, é só uma capa que é diferente. Não, a gente sabe que a capa, Deus vai aperfeiçoando tudo em todas as coisas, né? Deus quer chegar ao que a humanidade chegue ao pleno conhecimento da sua verdade. E tudo que Deus faz tem uma estratégia para alcançarmos esse objetivo. As capas fazem parte desse objetivo. Né? Até mesmo, como eu já compartilhei sobre esse livrinho aqui, né? Que eu não canso de olhar para esse livro aqui. Eu já tinha lido esse livro várias vezes. O Seja Próspero. Seja Próspero, né? O último de Bem com Pão que a gente compartilhou sobre os CDs de Dízimo e Oferta. E hoje você pode ver que todo esse conteúdo aqui, ele está estruturado de uma forma que facilita não só a edificação inicial, que é quando a gente adquire conhecimento, mas no meu caso, por exemplo, para acertar arestas do nosso entendimento. Como eu tenho compartilhado na igreja, em alguns cultos, em alguns grupos familiares. Eu já li esse conteúdo
várias vezes, muitas vezes eu já li sobre dízimo, sobre oferta, os CDs eu já compartilhei o entendimento que eu tive inicial a respeito disso. E eu quero dizer que esse livro aqui foi o último livro que eu investi meu tempo. E eu quero dizer assim, ó, o entendimento que eu tenho hoje a respeito de dízimo e oferta é 10% do entendimento que esse livro traz. E eu me achava assim, que tinha todo o entendimento e que estava muito certo com Deus porque eu era um dizimista e um ofertante. E hoje eu vejo que, na verdade, esse livro ele vai muito além do mero entendimento de dízimo e oferta. Ele fala sobre a sua administração financeira. Como você tem que administrar não só o seu dinheiro, mas o seu coração em relação ao assunto. Porque tem um capítulo aqui, posso fazer referência aqui, né, Marcelo? Por favor. Tem o primeiro capítulo, que é o capítulo sobre a caixa de ofertas. Olha aí. Então, o que esse conhecimento nos traz? Ele nos ilumina em que posição Cristo está quando a gente vai num culto. Né? Porque, eu conheço esse versículo, eu acho, hein? Aquele que está sentado do lado do gasofilácio? Exatamente esse, né? Aquela mulher que ofereceu as 2 moedas. Quanta profundidade tem em relação a essa oferta que essa mulher deu. Então, bom, se Jesus está no gasofilácio, irmão, e nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, eu não sei, pelo testemunho que nós temos, até nem a maioria não é, infelizmente. E isso não é uma questão de você ter ou não ter dinheiro, irmão. Isso é uma questão de que o teu coração ainda não está convertido plenamente a Deus. Porque não é só uma questão de mandamento, é uma questão de amor a Deus e a sua obra. Então, o dinheiro não é o que é importante para Deus no sentido do material dinheiro, mas daquilo que o nosso coração se manifesta quando fala em dinheiro e no procedimento que nós temos diante de Deus em relação a esse assunto. Então, Caixa de Ofertas é um capítulo que fala sobre onde Cristo está no culto. Eu já ouvi muitas pessoas, é um absurdo dizer que Cristo estava no gasofilácio. Não, mas a Bíblia diz que era lá que ele estava. Então, eu tenho que entender. Então, na última vez que eu li esse livro, e tem pouco tempo, isso tem umas 3 semanas, eu percebi o seguinte, gente, se Cristo está no gasofilácio, por que o gasofilácio não é o primeiro lugar que eu entro, que eu vou quando eu chego numa reunião? E eu fiquei constrangido, porque nunca foi. Eu, quando chego numa reunião, eu faço tantas outras coisas e nunca eu ia no gasofilácio em primeiro lugar. Ou eu ia quando a liderança ou a pessoa que está no culto falava, olha, temos aqui o local para oferta, aí eu ia lá. Ou então eu deixava para o final. Mas se Jesus está lá, irmãos, é o primeiro lugar que a gente tem que ir. Até porque eu vou para a igreja porque eu quero esse contato, né? Sim, então faz parte da minha adoração a Deus ir aonde Ele está. Então, assim como a gente escuta o louvor no momento do louvor, assim como a gente escuta a pregação no momento da pregação, assim como a gente cumprimenta o irmão no momento do cumprimento, assim como a gente ora no momento da oração, a gente vai ao gasofilácio no momento que tem que ser. E se Jesus está lá quando eu chego, lá eu devo ir. Não adianta eu fazer outra coisa. Esse é o meu entendimento. Esse foi a iluminação que Deus me trouxe lendo Caixa de Oferta. Se é lá que Jesus está, por que eu vou fazer outras coisas? Por que eu vou cumprimentar? O problema não é cumprimentar os irmãos. O problema é que a intenção do meu coração, muitas vezes, não está em adorar o Senhor. E se eu vou a uma reunião ou um culto para adorar a Deus, eu tenho que fazer conforme Ele quer. Então, se Ele está lá, se Ele estivesse no sofá, eu sentava no sofá. Se Ele estivesse no microfone, eu iria até o microfone. Sabe, irmão, que falando com respeito a isso aí, quero poder partilhar com vocês aqui também. Isso está me trazendo também aqui uma ligação, uma revelação com o versículo de Atos 2:42, né? Que perseveravam na doutrina dos apóstolos e tinham tudo em comum.
Então, o gasofilácio, dizer que Cristo está lá no gasofilácio, porque eu sei que nós sabemos que Cristo hoje habita dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, não é porque é uma posição física de Cristo, né? Ah, não, o Espírito de Cristo está lá. Não, significa que é o meu conhecimento, o meu expressar a Cristo, eu vou lá porque Cristo está lá, então é o meu desapegar do que é natural e me vincular com o que é espiritual. Né? Sim, eu estou aqui. Do meu coração. Exato. Então eu fico vendo assim, não é a gente também olhar, Cristo está lá, então eu tenho que ir lá porque ele está lá sentado, porque o Espírito dele está ali. Não, o Espírito dele está dentro de ti. Mas a tua expressão com relação àquele momento, ao gasofilácio, que é o tu despender daquilo que tu tem como teu, como tua posse. Eu quero fazer prol do reino do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero investir, eu quero me doar, eu quero colocar a minha prioridade, vou lá em primeiro lugar para o reino de Cristo. E aí vinculei isso, porque fazendo isso, quantas outras coisas geram a respeito disso? Não estou falando da área financeira, estou falando da obra como um todo, né, quando a gente dá atenção sobre isso, né? Porque assim, o que Deus deseja é que o meu coração esteja debaixo do governo de Cristo. Então, o estabelecimento das minhas prioridades tem de estar de acordo com a vida de Cristo. Então, o que eu falei assim, é o testemunho, é o que Deus falou comigo. Não é que o Cristo está sentado ali, mas se ele observa o gasofilácio, né? Porque se fosse mera fisicamente, o Cristo podia estar aqui atrás olhando para o gasofilácio, porque ele pode estar em qualquer lugar olhando para o gasofilácio. Mas diz que a atenção de Cristo, os olhos de Cristo passam pelo gasofilácio. Como que diz em Apocalipse também, que como administrador do corpo, ele passa pelos candelabros. Então, na administração de Cristo, que é observar o nosso coração e ver a inclinação dele, isso passa pelo gasofilácio. Então, se passa pelo gasofilácio, o meu coração tem que passar pelo gasofilácio. E dentro de uma ordem de um culto, para mim, irmãos, eu falo assim, foi o que Deus falou comigo, assim, muito intimamente. Ele simplesmente colocou o seguinte, a prioridade para você, na adoração a mim, é que você passe pelo gasofilácio antes, mostrando o real desprendimento que você tem e o respeito que você tem pela minha palavra e pela minha pessoa, principalmente. Isso mostra também a nossa natureza, né, Flávio? Tu tá ministrando aqui, eu estou, né, penso, puxa, olha só que legal. Se a primeira coisa que eu faço ao ir à igreja, ao ir à casa do Senhor, que geralmente quando eu quero ir na casa do Senhor, nós, assim como um todo, a gente vai lá para fazer o quê? Receber, né? Eu quero ir lá ganhar, eu quero ir lá orar para ver se o Senhor ajeita o meu lado, né? Ó, se dá uma mão aí para dar uma ajeitada no meu lado, né? Tá meio ruim a coisa para mim aí, dá uma favorecida, né? Então o que eu quero fazer? Eu vou lá receber. Quando o irmão Flávio diz aqui, né? Eu vou para a igreja. A primeira coisa que eu faço, eu vou ofertar. Isso aí. O que eu estou sendo, então? Estou deixando a minha natureza humana e terrena de querer ser uma alma requerente para ser uma alma, para ser um ser doador, contribuinte. Eu sou um ser que participa de um todo. Né? E aí, porque os irmãos já sabem toda a obra que é feita, tudo que o Senhor... Porque eu obedeço os mandamentos do Senhor quando eu vou lá ofertar e dizimar. E aí o Senhor ainda me prospera, me abençoa. Né? Então, que bênção é... Eu liguei agora aqui quando tu está falando assim, poxa, olha só que legal. Se eu passo no gasofilácio primeiro, eu sou um ser doador e não uma alma requerente somente. Já na entrada eu mostro o meu desprendimento, né? Eu já faço uma ação de desprendimento do meu ego na entrada. Porque muitas vezes a gente vai ao culto, né, e a gente fica ali, cumprimenta os irmãos, e a gente assiste o culto, mas em nenhum momento eu mostro um desprendimento real. Então eu vejo, e assim como é que a gente vai compartilhando e o Cristo vai abrindo mais o meu próprio entendimento, né? Então, quando eu entro o entendimento que eu tenho é que exatamente esse sim, que quando eu entro numa reunião, eu tenho que demonstrar imediatamente o meu desprendimento com as coisas que mais me prendem ainda no mundo natural. E a gente sabe que o dinheiro é o que mais nos prende no mundo natural. O espírito da avareza ainda nos governa muito. A todo momento, quando fala em dinheiro, há uma pressão dentro de nós
para que, mediante a avareza, se manifeste medo, insegurança, rejeição. Parece que muitas coisas disparam quando o dinheiro é mexido na nossa vida. E eu tomei uma decisão que eu quero mostrar para Deus, que o dinheiro não me governa, não me prende, porque, como tu é meu irmão há bastante tempo, tu sabe, a gente compartilha fora daqui, tu sabe muitas vezes que eu compartilho sobre como Deus trabalha muito nessa área na minha vida, né? E eu passei muito sofrimento nessa área e não tinha um entendimento de porquê. E Deus hoje me mostrou claramente assim, ó, toda vez que tu passa privação financeira, tu se sente frágil, né? E aí aquele versículo que fala assim, se no dia, como é que fala lá em provérbio, né? Se no dia da angústia tu te mostra fraco, então tu mostra quão fraco é você. A tua fraqueza é muito grande. Então, se toda vez que Deus mexe na minha vida financeira me mostra fraco, é porque ainda tem uma fortaleza dentro de mim, humana, que me enfraquece espiritualmente. Então, eu lendo esse livro, eu com o Espírito tomei uma decisão, né? Que Deus me fortaleça para manter esse cumprimento, né? Porque eu não consigo, mas que todas as vezes que eu vá numa reunião, eu tenha financeiramente o que ofertar para Deus. Nem que eu faça como aquela mulher. Eu tire de mim mesmo para dar para o Senhor. E nem que seja umas moedinhas. Nem que seja 2 moedas. Uma é mansidão, outra é humildade. Porque não importa realmente, eu acho que o valor, mas como disse o Flávio, que a inclinação do meu coração é o que realmente vale, né? Então, mas eu botei R$1, e aí eu casualmente eu estiquei o olho, vi o irmão que veio atrás, botou 50. E agora? Jesus vai me menosprezar? Não, porque a palavra de Deus está lá dizendo que não é assim. Se tu faz de todo o teu coração, independente do valor que é, o Senhor vê que, né, tu tá se desprendendo. Tá? Eu acho que essa frase, eu gostei muito do que eu falei, eu me gostei, né? Impressionante. Quando a gente não é mais só uma alma requerente, mas quando a gente é um ser doador, porque é tudo que o Senhor quer trabalhar na gente. O nosso Deus é doador. E Ele nos colocou na terra, eu olho lá muito para o que Ele fez originalmente, através de Adão, né? Tu vai lá, tu cuida, tu zela por todos que estão lá, tu administra, tu faz com que eles possam progredir lá, os animais, os peixes têm que se multiplicar, as aves, as plantas, tudo tem que crescer, tá? E é tu que vai dar essa força aí, tu que vai ajudar tudo eles lá. E tudo Deus já tinha dado para Adão. E a gente vê, né, e aí eu vejo originalmente como Deus quer. Claro que daí o Adãozinho lá falhou depois, né, tem lá suas fraquezas também, mas o plano original do Senhor, né? Nós estamos aqui compartilhando no De Bem com o Pão, aqui com o irmão Flávio. Vamos ter aqui um intervalo comercial e voltamos em seguida. De Bem com o Pão.